Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente discutir um pouquinho o mercado do boi. A gente tem visto aqui no Notícias Agrícolas, principalmente por parte de frigoríficos e até dos produtores, preocupação com os estoques de carne, né? Aquela carne que deixou de ser embarcada, deixou de ser colocada nos navios em função do embargo, né? Chinês, principalmente, da carne brasileira por causa dos casos de EEB, os casos atípicos de vaca louca aqui no Brasil. E até agora a China não retomou, pelo menos não suspendeu, desculpe, os embargos aí da carne bovina brasileira. E a grande discussão é o que vai acontecer a partir do momento que essa suspensão do embargo de fato se confirmar. O que vamos fazer com os nossos estoques? O que isso pode impactar na formação dos preços? Vamos então fazer uma análise interessante, diferenciada aí de tudo que a gente tem ouvido, juntamente com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, que já está aqui comigo na tela. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho uma nova vertente aí dessa análise, dessa preocupação generalizada do mercado. E eu queria justamente colocar nessa discussão essa questão dos estoques da carne, né, Tiago? Afinal de contas, como é que vocês estão vendo essa questão? Por que até agora, se tivesse um grande estoque de carne, isso já não teria aparecido nos preços? Enfim, conta pra gente um pouquinho do que você está vendo aí, Tiago. Olá, Alexander, amigos do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço sempre o espaço, o convite, e é sempre um prazer poder tentar decifrar, né, o mercado e trazer informações, né, nossa visão sobre o que vem acontecendo. É um ponto muito importante, né? Talvez você usou uma palavra interessante aí, né? Preocupação. Acho que está todo mundo preocupado. Não é querer ser dramático, não, mas eu mudando um pouco a palavra preocupação para angústia. Eu acho que o mercado, seja o pecuarista ou até mesmo o frigorífico, né? Ele vive essa angústia, né? No sentido, a China vai reabrir? Tem alguma notícia da China? Hoje nos grupos, seja de WhatsApp, das redes sociais, os sites de informação, como Notícias Agrícolas, talvez as pessoas procurem a palavra China, reabertura de exportação, carne bovina. É um anseio, é uma angústia nesse sentido. Mas a gente tem alguns indicadores interessantes para a gente discutir. Quando você coloca a palavra, né, e a questão do volume, a gente tem que sempre lembrar que vai partir da estratégia de uma indústria, sempre, né? Desde o momento quando a gente teve a notícia da suspeita do caso da vaca louca, confirmação, suspensão da China, Arábia Saudita voltando. Realmente, a gente nota que alguns mercados, por exemplo, algumas empresas que têm operações em outros países, até mesmo da América do Sul, já sinalizando que não iam sofrer porque iam realmente exportar por outros países, por exemplo, dando exemplo, abrindo-se novos mercados. Os Estados Unidos ele cresce muito nos últimos meses, até mesmo antes da vaca louca, óbvio, como um grande parceiro do Brasil. Então, é evidente que as indústrias, e ao longo dos últimos 2 anos, por mais que a China seja a cereja do bolo, ou melhor, praticamente o bolo todo para o mercado brasileiro, 2021, ou até mesmo do final de 2019, é uma preocupação econômica. Há uma busca por realmente diversificar vendas. E óbvio, daí a gente volta na questão do volume, da questão realmente do estoque. A gente tem alguns indicadores importantíssimos para a gente analisar. Evidentemente que o estoque é natural de uma indústria quando tem um caso, e foram apenas 2 países, a priori, oficialmente, que fizeram embargo, o Arábia Saudita e China. Eu tenho a trava de algumas negociações, eu tenho o não envio, né? Ou por outro lado, algum processo já de envio já estava ocorrendo e ocorreu esse envio mesmo para a Arábia, para a China, mas houve realmente uma suspensão. Então, há uma renegociação, há uma espera e há realmente uma formação de estoque. Isso é natural. Agora, o que a gente está observando nos últimos 2 meses? Se a gente pegar agosto e até mesmo a primeira semana de setembro, vamos falar de exportação. Pouca gente falou, mas
a China, ocorreu um fato muito importante em agosto, tá? A China foi o primeiro país que comprou mais de 100 mil toneladas num único mês no Brasil. Então, ela já vem comprando muita carne, né? Então, o movimento, vamos pensar, do estoque já deu um boom, né? Já deu uma redução em agosto. Ah, Thiago, mas agora está aparecendo o galho de confinamento, setembro, a gente já está beirando outubro. Bom, vamos lá. Vamos analisar os primeiros 12 dias úteis do mês, dados do Ministério da Indústria e Comércio, do SESEX, que mostram que a gente já exportou até sexta, dia 17 de setembro, algo em torno de 130 mil toneladas. Setembro de 2020, todo ele, 21 dias úteis, foram 142 mil toneladas. O recorde do Brasil era 170 mil, ou seja, faltando 9 dias úteis ainda, uma exportação algo em torno de 10, 11 mil toneladas, a gente pode bater o recorde, como as exportações podem cair por causa realmente dessas restrições. Mas a gente já vem com um volume muito interessante, pelo menos até 17 de setembro. A gente sabe que tem todo um processo de abate, de embarque, não é? Então, muitas vezes é o gado que está vindo lá de julho, agosto, etc. Mas, em termos de estoque, a gente teve um equilíbrio, pelo menos, até a semana anterior, semana passada. Outro ponto importante, pode falar, Alexandre. E assim, só complementando esse seu pensamento, os próprios frigoríficos suspenderam novos abates, né, Tiago? Então, não se formou mais estoque, né? Não, eu acredito que há realmente esse estoque, é natural, até porque a China ou o mercado externo paga muito bem, isso é natural. Então, opa, vamos montando estoque, porque a China vai reabrir. De novo, essa angústia, vai reabrir e vamos tentar. Então, e é natural alguns contratos com os pecuaristas, então ele tem que cumprir e ele vai formando. Agora, é exatamente isso. Alguns frigoríficos eles restringiram abates, eles alongaram para realmente voltar daqui a alguns dias, algumas semanas. E por outro lado, se a gente olha também no mercado interno, a carcaça casada, né, no atacado, realmente ela está oscilando, dias que elas caem, pode até ter uma tendência de queda, mas ela continua muito firme. Se eu pegar a média de agosto frente a setembro, né? Então, se eu comparar setembro com agosto, a carcaça casada até o dia 21, ontem, em média, R$ 20,20 o quilo. Perante no mês passado, 20,04 todo mês. Então, eu tenho uma carcaça firme, né? E aí vale lembrar que a gente está na segunda quinzena do mês. E o consumidor brasileiro, todos nós, seja pecuarista, seja jornalista, seja frigorífico, seja consultor, estudante, professor, a gente vai no supermercado e a gente nota que os preços continuam firmes. Então, essa é a minha leitura quando a gente fala da temática de estoque. O estoque existe? Com certeza ele existe, porque muitos negócios realmente deixaram de ocorrer. Mas a gente veio de um volume muito forte de exportação, a gente continua muito forte de exportação até 17 de setembro, e os preços no mercado doméstico, que é o grande mercado consumidor, eles não dão sinais de queda. E isso, invariavelmente, acaba refletindo no preço da arroba. Ah, Thiago, mas... Se fosse aí um estoque fora de controle da indústria, um estoque realmente gigante, eles já teriam dado o jeito de encaixar, enfim, de desovar isso, por exemplo, no mercado interno, não, Thiago? Sim, como eu falei no começo, eu repito, é estratégia. Às vezes, a indústria realmente ela está aguardando esse movimento da retomada, como foi da Arábia Saudita super rápido, então está aguardando essa retomada, está formando estoque, até porque é importante, né? A indústria já começa a formar estoque, porque, por mais, só fazendo um parênteses, falando um pouquinho do mercado doméstico, né? Eu tenho realmente a questão do final do ano chegando no Brasil, e eu preciso começar a fazer estoque para outubro, novembro, dezembro. Então, é natural desse processo. Mas, evidentemente, é uma estratégia da indústria de se proteger, né? No sentido de, bom, eu vou retomar, mas também eu tenho que olhar o sentido como o mercado doméstico vem operacionalizando. Então, tem um pouco nesse sentido. Se realmente a gente tivesse um estoque com um volume maior, né? A outra estratégia da indústria é minimizar prejuízo, assim como a estratégia do confinador, do pecuarista, que seja, opa, eu tinha uma arroba de 315, agora está 305, vamos com o que tem, para reduzir prejuízo, eu tinha negociado a 310, agora negocio a 305,
Então, infelizmente, assim como o próprio varejo. Então, eu tenho um reflexo, um efeito dominó ao longo da cadeia. Então, a indústria vai trabalhar o estoque realmente no aguardo de uma liberação, mas também na redução ou na minimização de um prejuízo. Esse é o cenário. E daí a gente chega na questão da cotação da arroba. Eu não vou ser louco aqui, os pecuaristas não precisam ficar bravos e falar que não teve uma perda, que não teve uma desvalorização. Sim, houve. Eu falo de uma média de agosto de 315 contra uma média, pelo menos até agora, de 303, 304. Né? Com a arroba chegando a negociar 297, 300, 302, 301. Evidentemente que desvalorizou. E uma variação de 10, 15 reais por arroba é um baita do impacto nesse período que a gente está vivendo de confinamento. Agora, se realmente eu tivesse um travamento da China, se realmente a indústria tivesse travado as compras, a gente ia ter um derretimento muito maior. Isso é natural. Tá? Então, esses são alguns indícios da necessidade. Não é simplesmente só da questão de não ter estoque. O estoque existe, mas o frigorífico precisa cumprir contrato com outros players, outros países, varejo, tá? É natural. Assim, mas por outro lado, a gente está exportando bem, a gente vem com volume, isso é interessante. E fica evidente que o consumidor brasileiro, com muita restrição de renda, mas ainda ele está entrando nesse mercado. Então, a gente tem realmente um ajuste aí, um equilíbrio entre preço e oferta muito interessante nesse momento aí, que, de novo, é de angústia, mas de transição, que provavelmente a China volte a comprar, com certeza. Por essa análise, então, o estoque de carne bovina, ela pode ser menos preocupante do que uma retomada imediata da China. É importante que a China volte logo, certo? Isso sim é Exato, importante. sim. De novo, evidentemente que o estoque, na minha visão, ele começa a preocupar a partir do momento que a gente não tenha um retorno da China. Tá? A indústria ela está montando a estratégia porque sabe que a China vem e forma cavalar sempre no final do ano. Outubro, novembro, dezembro, ela vem e compra. E eu tenho que atender o mercado doméstico, por mais que eu não tenha renda. Mas, evidentemente, que essa demora, esse alongamento na decisão, realmente traz um anseio e começa a preocupar, e sim, na formação de estoque. Com isso, eu concordo com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está analisando no mercado. Mas, até então, momentaneamente, pelos indicadores que a gente ouve, muita exportação, preços firmes da carcaça casada, preço da arroba do boi gordo pecuarista desvalorizou, despencou bem, mas realmente ele continua no patamar firme, nos seus 303, 305, porque realmente se tivesse uma indecisão mesmo, ele teria derretido mais. Então, são indicadores que me mostram que a indústria está trabalhando, sim, olhando o futuro, mas que ela está girando, ela está aproveitando para girar, formar um pouco de estoque, mas desovar essa carne, tanto no mercado interno como externo. Como é que você entende essa demora de retomada da China? É o feriado? É a boa e velha estratégia de melhorar preço? O que pode estar por trás dessa demora, Thiago? É realmente uma preocupação com o risco da carne brasileira? Enfim, o que pode estar se passando na cabeça do chinês nesse momento? Olha, Alexander, amigos Notícias Agrícolas, né? Eu não vou ensinar comercialização, né? O comércio. Tem muitos comerciantes e muitos belos comerciantes aqui, né? Ouvindo a gente. Evidentemente, a grande questão e a nossa grande preocupação quando a gente vem bem em termos de exportação, qualquer produto, qualquer setor, é a gente ter algum problema. Porque a partir do momento que eu tenho alguma restrição, eu coloco os dois pares na mesa para negociar. Ah, Thiago, mas a China precisa da carne bovina. Com certeza. E ela vai vir comprar carne bovina. Mas o Brasil também precisa vender para a China. É uma pressão também do setor para vender para a China, para melhorar preços ao longo da cadeia. Então, é um pouco de tudo. Tem a questão do feriado, tem a questão deles comprarem muita carne lá em agosto, já vem comprando, ou já nas primeiras semanas compraram muita carne, que foram embarcadas. E tem a questão do preço. Apesar do boi brasileiro e argentino ser um dos mais baratos do mundo, eu estou falando algo em torno de R$300, R$305, é um câmbio a 5,30, isso faz com que a carne brasileira seja uma das mais baratas do mundo, né? Eu coloco um ingrediente, né, que a tonelada exportada de carne bovina brasileira bateu o recorde de agosto, $5.600, média tonelada. Foi um dos mais altos, foi recorde histórico.
E até 17 de setembro, a média era de 5.800. Então, a carne perante o mundo também está mais cara. Então, é natural, em momentos de, como a gente viu, de embargos, você está na mesa, a negociação. A China gosta de negociar, a gente sabe disso, não é de hoje. Então, pode ser também um jogo aí de xadrez, de uma negociação. Você precisa da nossa carne. Eu preciso da sua carne, mas o preço que está eu não consigo pagar. Então, há um ajuste. Não necessariamente que isso vai ocorrer queda de preço, mas é natural eles jogarem a pressão em cima de um mercado que qualquer chinês que abrir as notícias do Brasil, de novo, como eu falei, vai ver aquele anseio da cadeia, vai retomar, não vai retomar, já abriu, não abriu, assim por diante. Boa. Bom, pelo menos foi uma conversa menos preocupante, viu, Tiago? Porque além da preocupação com a questão da abertura, da retomada das exportações, estava todo mundo muito preocupado com o que ia acontecer com os estoques, se esses estoques iam ou não ser desovados no mercado interno, mas para que segurar um estoque, né? Se podia aí diminuir o risco, e daí vem toda essa explicação que você trouxe para a gente aí, que faz muito sentido nesse momento, e agora fica a torcida para que realmente a China retome o mais rápido possível as Exato. exportações e, né, essa situação se resolva o quanto antes, né? Sim, até os dias de hoje, a questão do estoque realmente ele traz a preocupação, mas não impactou como poderia ter impactado. Sim. A grande questão é a partir de agora, realmente a gente tem que ficar muito atento e eu acredito que tende a se desenrolar essa reabertura chinesa, essa reabertura de compra, mas realmente é esse período de transição, até mesmo da formação de estoque da indústria para o final do ano, até mesmo para a China em outubro, novembro, dezembro. Mas, evidentemente, sempre oscilações de preço vão ocorrer, tá? Seja por pressões de margem, seja por formação de estoque, estratégia da indústria, estratégia do produtor, assim por diante. A Tá? China ainda precisa da carne brasileira, né? Sim, precisa. A China realmente tem um problema sério ainda de inflação, tem a questão da recomposição do rebanho suíno, né? Cantado e verso prosa, a recomposição, mas a China precisa da nossa carne. E a carne, os principais players fornecedores, Uruguai, Austrália, eles estão com preços em patamares superiores, se comparados ao Brasil e Argentina. Então, o Brasil realmente é um grande fornecedor e ela precisa da nossa carne. É. Agora, tem uma sinalização argentina aí de mudança do ministério, inclusive. Será que o novo ministro lá na Argentina muda essa questão das exportações? E isso Olha, pode ser um problema, né? Adicionando a pergunta aí. eu acredito que aí eleva-se competitividade. É óbvio que o preço da Argentina cai, porque eu tenho todo esse momento de restrição de exportação. Se eu retomo as exportações, eu posso ganhar sim uma fatia do Brasil, mas invariavelmente o preço também sobe. Então, de novo, vamos ver quem é mais eficiente. A gente está num ambiente comercial. A gente tem que buscar ser eficiente dentro da porteira, pós-porteira e logística até chegar na China. Então a gente tem que buscar realmente essa eficiência caso a Argentina reabra, perdão, mas naturalmente o preço, no primeiro momento, tem um volume maior argentino, mas o preço tende a valorizar, né? Boa. Então, pontualmente pode preocupar? Talvez sim, mas é um ambiente realmente de competição, de ser mais eficiente na produção. Boa, Tiago. Professor Tiago Bernardino de Carvalho, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essa pontuação diferenciada aí sobre essa questão dos estoques, uma coisa mais para a gente pensar e dar aquela respirada mais tranquila, afinal de contas, tomara que a China volte logo, né? Afinal de contas, tem todo um mercado ainda para acontecer, a gente espera que esse mercado seja rentável aí para o produtor e para o setor de uma maneira geral, né? A gente agradece muito, viu, Tiago, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre trazer uma análise diferenciada aí para o produtor brasileiro. Não, eu que agradeço novamente o convite e eu acho que é importante, né, ter essa visão mais sistêmica e pontuando tudo que está acontecendo, o que pode acontecer. Mas realmente é aquela velha história, né, Alexander? É colocar na ponta do lápis que realmente a margem está apertada, mas a expectativa sim, é de uma melhora aí para os próximos meses e o mercado futuro indica isso. Legal. Abraço, Tiago. Até a próxima.
Forte abraço, um abraço a todos, bom trabalho e tudo de bom para vocês. Valeu. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho trazendo, portanto, uma visão diferenciada aí sobre os estoques de carne bovina, os estoques que seriam um motivo de preocupação, né, já que teoricamente seriam grandes estoques que poderiam ser desovados no mercado interno caso a China aí não aceitasse ou demorasse para fazer a sua retomada nas compras da carne brasileira. No entanto, o Thiago fez umas continhas ali, explicou, mostrou que talvez não seja tão grande assim o estoque na mão dos frigoríficos, ou pelo menos não seja tão grande a ponto de já ter influenciado nos preços, né? Isso não aconteceu. A gente viu aí que o mercado físico ou o mercado do boi casado, no atacado, continua com preços bastante firmes aí e até esse momento, como o Thiago bem destacou, aparentemente esses estoques excedentes aí não influenciaram muito na formação de preços, não. Vamos torcer para que realmente não venha, né, uma questão mais significativa, uma extensão maior aí dos embargos da China pela carne brasileira, para que isso não se complique. Mas deixa eu passar para vocês os preços no mercado futuro, lá na B3, acompanha comigo na tela. Mercado está parado, praticamente sem negociação. Hoje, setembro, R$ 303,05, o horário ali é das 9h42, você vê a última negociação aconteceu nesse momento, teve uma alta de 0,02%. Outubro, da mesma forma, nesse momento, R$ 308,50, caindo 0,08%. E o novembro, R$ 318, queda de 0,11%. Dezembro, parado nas 8 horas, no início do pregão, R$ 319,10, sem alteração. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 300,60, com uma leve alta de 0,07%. São os números de hoje do mercado do boi, a gente fica por aqui. Na sequência, a gente vai trazer um tema bem importante para você, que é a questão dos financiamentos e das possibilidades de financiamentos para você que está preparando aí a sua safra, os seus investimentos, enfim, está querendo entender como você pode amplificar aí a sua produção, a sua produtividade e de forma que você consiga se financiar. É uma entrevista interessante e eu peço para que os senhores continuem com a gente. Até daqui a pouco. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.